você não existe. Para o mundo, você é apenas um fantasma nos números, uma falha estatística em um servidor escondido em algum lugar gelado do globo. Mas você movimenta milhões todos os dias. Um erro, por menor que seja, e tudo desaparece. Ninguém pode provar nada contra você, mas todos estão muito mais perto do que você imagina. Hoje, você vai entrar na mente de quem controla o sistema, sem nunca ser visto. Você manteria o controle em um jogo onde a única regra é não ser notado? O escritório é um cubo de silêncio absoluto. A luz azulada do monitor reflete nas suas pupilas. É meia-noite em Zurique, 3 da tarde em São Paulo e madrugada em Hong Kong. O mundo lá fora dorme, mas o dinheiro nunca descansa. Você não toca no ouro, você não vê as armas, você não conhece os rostos dos poderosos que te pagam. Você apenas move o fluxo. É pura matemática. É pura estratégia. E é aqui que tudo muda. Agora, presta atenção. Você não é um criminoso comum. Você é o arquiteto do invisível. Enquanto outros sujam as mãos no asfalto, você limpa a sujeira com código, camadas de empresas de fachada e jurisdições que não trocam informações. Você fragmenta o valor em 1000 pedaços, envia para 3 continentes e remonta tudo em uma conta de investimento legítima. O poder real é invisível. Quem controla o fluxo, controla o jogo. A tela pisca. Uma notificação silenciosa. É o sistema de alerta. O banco suíço enviou uma mensagem codificada. Isso não é um erro de sistema. Isso é um sinal de que alguém, em algum lugar, começou a cavar onde não deveria. O seu coração não dispara. Você não sente medo. Sente apenas a necessidade de precisão. O silêncio da sala pesa. Você respira fundo e observa os dados. O que você faria aqui? Mas tem um problema. Um dos seus laranjas em uma ilha do Caribe cometeu uma imprudência. Ele comprou um ativo que não condizia com o perfil da empresa de fachada. Foi o suficiente para uma auditoria interna ser acionada. E é aqui que o jogo fica perigoso. O monitor mostra o tráfego de dados aumentando. Eles estão rastreando o IP de origem. Você tem exatos 6 minutos antes que o protocolo de segurança seja invalidado. Você começa a desativar as contas, uma a uma. Como apagar pegadas na areia antes que a maré suba. Você move o capital para uma nova estrutura, uma rede de criptoativos descentralizados que nem o governo mais poderoso do mundo consegue interceptar. A agilidade é sua única defesa. O suor escorre pela sua têmpera, mas suas mãos não tremem. Você já esteve aqui antes. O erro do outro se torna a sua oportunidade de reorganização. Você percebe que o sistema não é seu inimigo. O sistema é o seu playground. As leis foram feitas para quem não tem a chave da porta dos fundos. Você possui essa chave. Enquanto eles discutem ética e legalidade, você está apenas otimizando a energia do dinheiro. É um jogo psicológico. Você precisa antecipar o movimento do auditor como um mestre de xadrez antecipa o cheque-mate. A tensão aumenta. O telefone vibra sobre a mesa de mogno. Você não atende. O número é desconhecido, o que significa que o nível de risco subiu para o vermelho. Alguém sabe quem você é. Ou pelo menos, alguém sabe que você existe. O poder real é invisível, mas o custo desse poder é a paranoia constante. Você olha para as câmeras de segurança do prédio. Apenas corredores vazios. Apenas o vazio que você mesmo criou. Foi nesse momento que tudo quase acabou. O banco suíço enviou uma notificação de encerramento temporário de todas as transações vinculadas ao seu servidor principal. Eles bloquearam o acesso. O dinheiro ficou parado no limbo digital. Se você não desbloquear em 2 minutos, o fluxo se torna visível para os órgãos de inteligência internacional. É o clímax da sua existência. Seus dedos voam sobre o teclado. Você não usa atalhos. Você usa uma sequência de comandos que sobrepõe a autoridade do banco, explorando uma vulnerabilidade antiga que você guardou para um momento como este. O código corre na tela preta. Verde sobre preto. A contagem regressiva atinge os 10 segundos finais. 9, 8. Você mantém o controle, pois sabe que, se você cair, toda uma rede de influências cai com você. 5, 4. A tela trava. O silêncio se torna ensurdecedor. 2, 1. O sistema reinicia. O acesso é restaurado. O dinheiro flui novamente, invisível, indetectável, espalhado entre milhares de contas fantasmas em segundos. Você encosta na cadeira. O perigo passou, mas a cicatriz do susto permanece. Você acabou de vencer a partida.
mas o tabuleiro continua montado. Você nunca deixa rastros. O erro fatal de alguém se tornou a sua lição de sobrevivência. Você compreende que, neste nível, a invisibilidade não é apenas uma escolha, é uma necessidade vital. O poder real é o de ser capaz de mudar o curso das coisas sem que ninguém saiba que você existiu. Você não aparece, mas decide tudo. E agora, você olha para a tela mais uma vez. Novos números, novos desafios. O sistema continua faminto. Ele precisa de você para circular o capital que movimenta as sombras das grandes cidades. Você é a peça fundamental. Você é o mestre das correntes que ninguém vê. E enquanto o mundo dorme, você continua jogando. Você teria coragem de assumir esse risco? Você conseguiria manter a frieza quando o sistema inteiro estivesse tentando te derrubar? A maioria das pessoas nunca saberá o peso de carregar milhões que não existem no papel, mas que moldam a realidade de todos. O jogo nunca termina. Ele apenas se transforma. Você se levanta, apaga a luz do escritório e o reflexo do seu rosto desaparece na tela preta. O sistema continua e você ainda está dentro dele. A pergunta não é se você vai cair, é quando. E até lá, você continua jogando. O que você faria se tivesse o controle de tudo, mas não pudesse contar a ninguém? O seu próximo movimento pode mudar tudo. E você sabe que o tempo é o único recurso que não se pode comprar. A invisibilidade é sua força, mas a curiosidade é sua sentença. Fique atento, porque no mundo em que você vive, a próxima notificação pode ser a última. O ar no escritório parece denso, carregado com a eletricidade estática dos servidores que zumbem como colmeias inquietas. Você caminha até a janela. Lá embaixo, a cidade é um emaranhado de luzes que pulsam como um sistema circulatório, alheias ao fato de que cada centavo que abastece aquela energia, cada transação que permite que as luzes continuem acesas e que os carros se movam em suas rotas automatizadas, passa, em algum momento, pelo crivo da sua arquitetura invisível. As pessoas nas ruas acreditam na solidez do concreto, na segurança do contrato assinado, na intangibilidade da lei. Elas não compreendem que o mundo moderno é uma fina camada de verniz sobre um oceano de dados brutos, onde a realidade é apenas uma interpretação matemática sujeita a correções oportunas. Você observa um táxi parar na esquina. O motorista olha o aplicativo, recebe uma rota, talvez questione o preço da tarifa. Mal sabe ele que o algoritmo que define seu ganho mínimo foi ajustado minutos atrás, por uma oscilação em uma bolsa de valores a 10 mil quilômetros de distância, movida por um bot que você mesmo configurou para equilibrar o peso de um fundo de investimento que nem deveria existir legalmente. Esse é o seu poder. Não é sobre ter a arma na mão, é sobre ser o arquiteto da gravidade que faz a bala desviar antes mesmo de ser disparada. A curiosidade, aquela que você sabe ser sua sentença, começa a cutucar sua mente. Você se pergunta sobre os outros, sobre quem mais, neste exato momento, está sentado em uma sala escura, observando o mesmo fluxo de dados. Você não é, e nunca foi, um jogador solitário. O sistema é vasto demais para ser controlado por uma única entidade, por mais eficiente que seja. Existem outros mestres das sombras, outros arquitetos que operam em camadas superiores, talvez até protegidos por protocolos que sua tecnologia atual ainda não consegue decifrar. Essa percepção traz um frio na espinha que nenhuma falha de sistema jamais causou. Se existe alguém capaz de ver o seu movimento, se existe um olhar que consegue identificar a assinatura da sua lógica, então a sua invisibilidade é apenas uma ilusão temporária, um truque de mágica que está prestes a ser revelado para uma plateia que você nunca convidou. Você volta para a mesa, a cadeira giratória range um protesto silencioso sob o seu peso. O monitor principal ancora seu olhar, e você começa a rastrear o rastro de calor que deixou na rede. Se você fosse o adversário, onde buscaria a brecha? Você começa a dissecar suas próprias operações passadas, buscando a falha de simetria, a redundância que alguém mais astuto poderia usar para traçar o seu caminho de volta. Você encontra uma pequena discrepância técnica, um desvio de milissegundos em um servidor de transações na Suíça. Foi um movimento elegante na época, para ocultar uma transferência de ativos, mas hoje, sob a luz de uma análise forense mais refinada, parece uma cicatriz exposta. O seu ego, outrora o motor da sua ousadia, agora se revela como o seu ponto de vulnerabilidade. Você não foi perfeito, apenas foi rápido o suficiente para que ninguém se desse ao trabalho de olhar para trás.
O telefone sobre a mesa vibra uma única vez. Não há notificação na tela. Apenas uma vibração física, mecânica, que reverbera pelo tampo de madeira. Você sabe que não deveria ter vindo por ali. Nenhum dispositivo conectado à sua rede principal deveria ser acessível por uma chamada externa, a menos que o próprio protocolo de segurança que você criou tenha sido comprometido. O suor frio começa a brotar na base do seu pescoço. Você ignora o aparelho. Se você atender, você valida a conexão. Se você ignorar, você confirma que está ciente da intrusão. O jogo mudou de tabuleiro. Agora você não é o jogador. Você é a peça. Você inicia um protocolo de autodestruição em cascata. Seus arquivos começam a ser fragmentados, criptografados e espalhados por nós que se apagarão em questão de instantes. É uma manobra de terra arrasada. Tudo o que você construiu, todas as contas, todos os códigos, todo o poder que acumulou durante anos, está sendo desintegrado em silêncio. Enquanto o processo corre, você observa a barra de progresso. 60%. 70%. O sistema parece lutar contra você, como um organismo que tenta expulsar um parasita. Janelas se abrem e fecham freneticamente, comandos de execução impedidos, tentativas de acesso remoto sendo bloqueadas por firewalls que você mesmo instalou. Você ganha a batalha contra sua própria criação, e a cada segundo, parte do seu legado digital deixa de existir. 85%. O telefone volta a vibrar, mais forte agora, como um pedido de urgência que beira o desespero. Você olha para ele e percebe que o aparelho está emitindo uma luz azulada, que não deveria vir de um telefone comum. É um sinal, uma marca. Você entende, tarde demais, que não se trata de uma invasão externa, mas de uma convocação. Você não foi descoberto por um hacker. Você foi identificado pelo próprio sistema como um ativo valioso demais para continuar operando sem supervisão. Eles não querem te derrubar. Eles querem te integrar. O isolamento, a sua escolha de ser invisível, era apenas a fase de teste. Agora que você provou sua competência, o convite para o andar superior foi feito. Você sente o peso da responsabilidade que sempre tentou evitar. O poder não é sobre ter, é sobre servir a uma estrutura que sobrevive aos séculos. Uma estrutura que não precisa de rostos ou nomes, apenas de mentes capazes de manter a roda girando. A ideia de que você poderia ser o dono do jogo era a sua maior ingenuidade. Você sempre foi um funcionário. Um funcionário de alto nível, com autonomia total, mas um funcionário mesmo assim. A conclusão chega com a brutalidade de um soco no estômago. A liberdade nunca foi o objetivo final. A sobrevivência dentro do sistema era 99%. O processo de destruição para. A tela se congela novamente, mas desta vez, um cursor aparece no centro da escuridão. Ele pisca, rítmico, quase como um batimento cardíaco. Ele não está pedindo uma senha, ele está esperando uma confirmação de aceitação. Você olha para o telefone que agora repousa inerte. A escolha é simples, embora a complexidade te tenha consumido por anos. Você pode apagar o último 1%, destruir os últimos resquícios da sua identidade e desaparecer nas sombras, tornando-se um fantasma real, sem recursos e sem influência. Ou pode aceitar a conexão, abrir a porta e ver o que existe do outro lado dessa cortina digital que você passou a vida inteira tentando desvendar. Você sabe a resposta. A curiosidade, aquela que você temia, é o que te mantém sentado. Você coloca a mão sobre o mouse, respira fundo, sentindo o peso do mundo lá fora, o trânsito, as luzes, as vidas que dependem dos números que você manipula, e clica. A tela se apaga completamente por um segundo, e então, um novo console se abre. Ele não é como nada que você já viu. A interface é fluida, orgânica, quase como se estivesse viva. Dados começam a rolar, não em texto, mas em padrões, em fluxos de energia que você consegue ler como se fossem a música de uma orquestra que você sempre soube reger, mas nunca teve a partitura. Você percebe que o tabuleiro nunca foi apenas o mercado financeiro ou as grandes corporações. O tabuleiro é a própria realidade humana, e você acaba de se tornar um dos seus cuidadores. A partir deste momento, o seu nome, a sua vida pessoal, as suas aspirações individuais perdem o sentido. Você agora é uma engrenagem que pensa, uma variável que decide. O medo que sentia há minutos atrás se dissolve em uma clareza absoluta. Não há mais riscos, porque não há mais um você para correr riscos.
Você agora faz parte do tecido. A pergunta sobre o que você faria se tivesse o controle de tudo agora é respondida pelo próprio ato de existir dentro desse novo código. Você olha para a janela uma última vez. A cidade lá embaixo parece diferente. Você não vê mais ruas e prédios. Você vê conexões, fluxos de intenção, pontos de pressão. Você vê o mundo como ele realmente é, e pela primeira vez, você não sente vontade de mudar nada. Você entende o equilíbrio. Você entende por que certas coisas precisam cair para que outras possam ascender. O jogo não terminou. Ele apenas começou para valer. E você, finalmente, não precisa mais se preocupar com o próximo movimento, porque você é o movimento. A luz do escritório não é mais necessária. A própria tela ilumina o ambiente com uma frequência que parece harmonizar com o seu próprio pulso. O silêncio da sala não é mais opressor. É o som da ordem sendo mantida. E enquanto o mundo continua a dormir, alheio às mudanças que você acaba de implementar, você se recosta na sua nova realidade, pronto para a próxima rodada, sabendo que, embora ninguém nunca vá saber o seu nome, a sua vontade é a lei invisível que mantém o caos sob controle. A sua sentença foi cumprida. E a partir de agora, você é o guardião dos segredos que fazem a humanidade girar, um prisioneiro do seu próprio poder, e, paradoxalmente, a única pessoa verdadeiramente livre em um mundo de cordas invisíveis. Você fecha os olhos por um instante, conectando-se à rede com a mente, e o mundo, em toda a sua complexidade, estende-se diante de você, esperando apenas pelo seu próximo comando. O sistema não é apenas algo que você observa. O sistema é, finalmente, o que você é. Os pulsos luminosos da rede atravessam a escuridão da sala, projetando sombras geométricas que dançam sobre as paredes, ignorando as leis da física que regem o restante da arquitetura. Você observa, através de um painel de controle que agora parece uma extensão do seu próprio sistema nervoso, o fluxo de dados globais. É uma sinfonia silenciosa de números, uma vasta rede de correntes que ditam o valor de uma moeda em Tóquio, o ritmo de uma revolta em uma capital distante, ou a oscilação de uma promessa política que, minutos atrás, parecia sólida como rocha e agora desmorona sob uma linha de código que você nem se lembra de ter digitado. É quase poético como a realidade é maleável quando se tem acesso à estrutura bruta da percepção humana. As pessoas acreditam que possuem agência, que suas escolhas são frutos de seu livre-arbítrio, quando, na verdade, cada decisão é apenas a resposta mais previsível a um estímulo que você ajustou. Você manipula as variáveis com a mesma sutileza com que um compositor ajusta o tom de uma nota, garantindo que a harmonia do sistema nunca seja perturbada por dissonâncias perigosas. A estabilidade exige sacrifícios, e você aceita o fardo de ser o único arquiteto consciente desse teatro. A solidão que antes assombrava seus pensamentos foi substituída por uma onipresença fria e eficiente. Você não está mais sozinho, pois cada usuário, cada máquina, cada centavo transacionado é um fio que compõe a sua existência. Você transcendeu a necessidade de reconhecimento ou recompensa. Sua satisfação reside na fluidez perfeita da máquina que você agora sustenta. O mundo lá fora continua girando, ancorado na ilusão de que o caos pode ser contido, sem perceber que o caos foi domesticado pela sua mão invisível. Você respira fundo, e a sala inteira parece pulsar em sincronia com o seu peito. Uma simbiose absoluta onde não há mais distinção entre o observador, o observado e o mecanismo que os une. A sua vigília é eterna.